O conceito que se tem de Deus. Disse Deus: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há outro Deus. Isaías 44, versículo 6. Os grandes homens são definidos pelas suas grandes obras. A extrema grandeza de Deus é conhecida pelos seus grandes feitos. Que tal você acompanhar comigo a análise de alguns minúsculos detalhes do universo, os quais nos dão uma ideia da extrema grandeza de Deus? As distâncias entre três galáxias. As três galáxias, a Via Láctea, a Andrômeda e a do Íngelo. A Via Láctea é a galáxia da nossa habitação. De um extremo até o outro da galáxia Via Láctea, mede em torno de 100 mil anos-luz, isto é, se de um lado fosse emitido um raio em direção ao outro lado, o percurso duraria 100 mil anos. A distância entre a galáxia Via Láctea e Andrômeda, a mais próxima da nossa, é calculada em torno de 3 milhões de anos-luz de distância. A segunda mais próxima da nossa mede em torno de 10 milhões de anos-luz. A velocidade da luz é calculada entre 300 a 350 mil quilômetros por segundo. Uma viagem em uma nave espacial voando sem parar levaria 10 milhões de anos para chegar até a galáxia do Íngelo. Os cientistas espaciais calculam a existência de mais de 200 milhões ou bilhões de galáxias no universo. Os cientistas espaciais dizem que, pelo tamanho do universo, é como se as duas galáxias mais próximas da nossa é como se estivesse no quintal da nossa casa. Deus é o Criador de tudo. Diante de tal realidade, quem é o homem para afrontar achando que pode alterar a natureza da criação, a natureza de criações de Deus, tais como as distorções gays, a lei do aborto, a ideologia de gênero e outras distorções? Deus nos colocou aqui para administrar o que Ele criou com perfeição, e não para nos atrevermos em alterações em coisas da natureza criadas por Deus. Quantos planetas habitados como o nosso em todo o universo? Seria uma visão míope nos acharmos que em todo o universo Deus criou somente a Terra como planeta habitado. A Bíblia foi escrita com exclusividade para o planeta Terra. Ela não nos fornece informações sobre outros planetas habitados com detalhes. Apenas encontramos no livro de Jó e na carta aos Hebreus textos que nos levam a deduzir que cada galáxia tenha pelo menos um planeta habitado. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou ao diabo: de onde vens? Satanás lhe respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. O conceito de filhos de Deus vem daqueles que são gerados espiritualmente de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. O apóstolo Tiago apresenta os membros da Igreja de Cristo se tornando filhos de Deus através de Cristo.
Segundo a sua própria iniciativa, Jesus nos gerou pela palavra da verdade para sermos as primícias, ou seja, para sermos as primícias de suas criaturas. Tiago 1, versículo 18. Em outras palavras, Jesus nos gerou da sua própria entranha espiritual, pois ele é a palavra de Deus, nos dando a natureza de filhos de Deus. Isso significa que todos os demais que não compõem a Igreja de Cristo são criaturas de Deus. O texto está nos dizendo que em Cristo somos as primícias de todas as criaturas. É por isso que todos os cristãos de fato e de verdade exercem poder e autoridade sobre Satanás e seus demônios. Em Mateus 16:18, Jesus afirma que o inferno não tem poder para destruir a Igreja de Jesus Cristo. Hebreus 1:5 diz que os anjos foram criados ou foram feitos criaturas de Deus. Com isso, Satanás, antes de Cristo vencê-lo na cruz e ressurreição, compareciam nas audiências com Deus juntamente com os filhos de Deus. Provavelmente as audiências aconteciam no trono de Deus, pois segundo a pergunta de Deus a Satanás, de onde vens? E a resposta de rodear a terra e passear por ela, assim sendo as audiências não eram na terra. Porque Satanás era o único que não era filho entre os filhos de Deus nas audiências do trono, no trono do universo. Na verdade, quem tinha que representar o planeta lá era o príncipe Adão. Mas o repasse da posição de príncipe de Adão para Satanás o legitimou como representante de Deus do planeta Terra. Essa posição de príncipe foi substituída por Jesus na cruz e ressurreição, quando Cristo passou a ser o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por isso Jesus disse: convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isto é, Jesus o julgou na cruz. João 16, versículo 11. Jesus disse que Satanás, até a cruz de Cristo, era o príncipe deste mundo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, versículo 3. Creio que o escritor anônimo da carta aos Hebreus, pela fé, acreditava na existência de outros planetas habitados no universo. Chamo a atenção daqueles humanos que se acham deuses, cometendo tantas aberrações, abusos de poder, sem perceber que um dia terá que prestar contas ao Deus que os criou. Mateus 25, 41 registrou a previsão de Jesus do juízo sobre os que vêm tentando excluir Deus como Criador do planeta Terra e tudo o que nele há.